Olá, um abraço aí pra você. Eu sou Evandro Jales, mais um episódio do O Papo é Sesc e como sempre eu não tô sozinho, comigo ele, Paulo Vitor Baldino. E aí, meu irmão? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Prazer, uma satisfação mais uma vez estar aqui junto com meu amigo e irmão Evandro Jales para mais um episódio do Papo é Sesc. Hoje um assunto, olha, eu vou te falar, muito interessante, muito importante, sensível e muito necessário para os dias de hoje, não é, Evandrão? A gente vai falar sobre representatividade e inserção de pessoas negras e periféricas em ambientes acadêmicos e também em ambientes com pessoas que produzem conhecimento. E lógico, nós não vamos falar sobre isso, nós vamos perguntar, nós vamos aprender, né, Paulo? Aprender. Muito. Hoje é mais uma aula Muito. aqui no Papo é Com Sesc. ela, Patrícia Dias, ela que é professora, doutoranda e mestre em psicossociologia. Patrícia, que honra, obrigado pela presença. Que honra, Paty. Eu Tudo bem, ficaria Patrícia? mais 10 minutos apresentando aqui o que você faz, na verdade. Acho que você poderia se apresentar um pouquinho para quem está assistindo a gente. Ai, meu Deus. Então, hoje eu faço doutorado num programa de pós-graduação da UFRJ chamado EICOS, que é de psicossociologia, de comunidades de ecologia social, né? E aí eu fiz mestrado lá também. Mas eu já fui formada em administração, fiz master em marketing, falo algumas línguas, andei viajando por alguns países do mundo. E hoje, pensando dentro das condições do nosso país, de desigualdades, né, sociais, eu fiquei motivada, aliás, já estou motivada há muito tempo na minha vida, a trabalhar com políticas de inclusão com recorte racial, né? E principalmente voltado para a maior população do nosso país, que é a população negra, que constitui em torno de 56,2% da nossa população brasileira, né? Legal. Você que está assistindo a gente, caso você esteja assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, inscrever no canal aqui do Sesc RJ, compartilhar, dar like nesse vídeo também, isso é importante pra caramba, beleza? Vamos juntos. Patrícia, queria que você falasse um pouco do seu início em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A gente estava conversando antes de gravar aqui, né? Que talvez tenha sido o motivo de ter despertado toda a sua história com envolvimento inclusivo, no caso. Pois é verdade. Assim, o pessoal me chamava de Conta Negros, que desde pequena, né? Eu chegava lá nos espaços, porque eu era de uma família humilde que morava em Copacabana, e aí eu falava desde muito pequena, porque eu aprendi a ler muito cedo, né? Onde estão os negros? Eu achava que existiam poucos negros no Brasil, né? Então, cada lugar que eu ia, assim, em Copacabana, ia num restaurante... Só branco. Ia no shopping, não tinha shopping naquela época, mas era uma loja mais requintada, não tinha negro. Olhava a televisão, comercial de pasta de dente, não tinha negro. Shampoo, não tinha negro. Refrigerante, longe. Tinha um chuveiro famoso, né? Não vou falar a marca, mas passava na televisão, eu falava para minha mãe, ué, negro não toma banho, não escova dente, onde estão os negros? E eu ficava indignada daquilo. E aí eu fui encontrada por uma diretora de uma escola, que ela era de política inclusiva, e ela quis me dar essa oportunidade de estudar numa escola em Copacabana, mas que as pessoas eram preconceituosas, né? Montou uma super equipe para me dar esse suporte. E quando eu cheguei lá, as crianças ficaram assustadas. Talvez não fossem nem as crianças, eram os pais das crianças que não aceitavam o ambiente dele sair do padrão, que era um padrão elitizado e branco dentro da sociedade. E dentro daquela comunidade ali da Zona Sul, né? E aí eu fiquei muito triste, porque as crianças me mostravam a Barbie, né? A Barbie era loura, me mostravam outras bonecas. Quando contava a história da escravização, né? Falava assim, escrava, olha, você é seu passado de escravo, meu passado, nós éramos reis, né? Porque eu não sabia de onde vinham os negros, nem sabia que eles tinham condições melhores. Então eu ficava muito triste, eu falava, não é possível, eu também sou humana que nem você, né? E aí eu falava, mamãe, onde estão os bonecos pretos? Então minha mãe foi lá, conseguiu trazer dos Estados Unidos com os amigos uma Barbie que tinha um Black Power, que era uma graça, e uma revistinha chamada Ebony, que tinha o Ed Murphy, tinha os grandes atores Atores negros, né? Negros de carrão, né?
E aí eu lembro que eu estava na aula quando meus amigos começaram a mostrar a Barbie, abrir a bolsa e mostrava a Barbie para mim, né? Aí eu fui lá e peguei a minha Barbie negra e mostrei para ele. Olha, uma Barbie de cabelo igual o seu, cabelo crespo. Não é possível. Isso. Ela foi feita para mim. E aí as crianças chegaram loucas. Não, mas não é possível. Como pode? Eu falei, é assim. Ah, não, onde você arrumou isso? Ah, ela veio de outro país, deve ter vindo lá dos Estados Unidos. É mesmo? É. Ah, mas lá negro não tem carro. Tem sim, olha aqui. Aí abri a revista Ebony, aquela galera toda negra, altamente sofisticada, num carrão. Foi aí que as crianças começaram a me respeitar. Foi aí que eu aprendi a importância da representatividade, ou seja, da presença negra, né, dos corpos negros terem lugar de privilégio também, o quanto que eles impactam como referência na vida de uma criança. Você lembra a sua idade, professora? Quanto mais ou menos assim? Olha, desde sua idade nessa época, 5 anos, já tinha essa maturidade de entender, de observar. Eu aprendi a ler com 3 anos de idade. Né? Tinha um joguinho de palavra de letrinha, eu tinha um irmão mais velho que ficava lendo, eu ia lá, ia juntando as letrinhas e ia lendo. Então, eu olhava, pessoal, farmácia, drogaria. E olha, ela é esperta, né? Ela associa. Não, mas eu estava lendo de verdade, né? Então, eu estava prestando atenção, assim, em todas as coisas que aconteciam. E eu não me achava diferente do outro. Eu só achava que a minha cor da pele era diferente. Só a cor da pele. O resto era igual. Meu cabelo era diferente, meu nariz, mas eu era tão gente, tão humana, quanto aquelas crianças que estavam comigo, né? Perfeito. A sua percepção hoje, em 2023, o quanto que mudou da sua infância para hoje? Então, eu comecei falando da história de procurar negros, né? Eu acho que isso continuou por toda a minha vida. Na graduação, quando eu fazia administração, na PUC... E depois, agora, né, com os meus 51 anos, lá, em plena pandemia, eu falei, poxa, está tudo trancado, estamos no enclausuramento, está difícil, vamos estudar, né? Porque o estudo, ele sempre te dá outras perspectivas de vida. Liberta também, né, professora? Liberta, você conhece gente diferente, né? Por isso que eu gosto de estudar, né? E me certificar em várias áreas, porque você conhece pessoas que pensam diferenciado, né? Do que você pensa, da sua estrutura, né? E aí, eu entrei nessa área, né, de psicossociologia porque eu via o fenômeno do racismo dentro da sociedade e um fenômeno muito interessante, o opressor e o oprimido. Né? O oprimido, com certeza, vai ter uma patologia de tanta opressão, ou não, né? E o opressor, ele também... Né, fica perto ali quem estuda psicologia não gosta de rotular, mas ele é aquele cara que não aceita o outro, que ele é muito meio narcisista, egoísta, né? Então, que ele não quer um mundo diferente do mundo dele, ele não quer um mundo plural, né? Então, eu ficava pensando sobre isso e falei, para você pensar em inclusão, você tem que estudar esses fenômenos do racismo, porque eles são fenômenos que eles passam de uma estrutura, eles perpassam pela uma instituição, pela nossa escola, pela nossa família, né, que são instituições, e ele é sistêmico, ele se reatualiza, a ponto de assumir o discurso inclusivo e excluir novamente. É importante, né, professora, como a família tem assim, influência nesse meio, né? Eu sou filho de um homem negro com uma mulher branca e... Eu lembro que a minha mãe e meus pais protegiam muito, falavam muito pouco sobre isso. Né? Hoje em dia é necessária essa informação, essa formação para a gente poder entender e respeitar o outro. Né? A gente estava falando aqui antes de começar o episódio, né? Eu sou fruto de escola pública, só faço faculdade, só estou aqui hoje podendo entrevistar a senhora porque fiz faculdade por cota. Sim. Por cota, 100%, que eu ganhei uma bolsa num projeto social do governo federal. Conheci Evandro lá na faculdade, a gente se conhece desde essa época. E na nossa turma mesmo, né? Você via poucos negros. A gente não tinha essa coisa, né, Evandro? Não tinha essa coisa, porque a gente sempre se respeitou muito, mas é importante ver por esse lado também. Eu também sou periférico, né? Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a gente vinha de uma realidade em que você também é periférico, além de ser negro, morava numa comunidade do Rio de Janeiro, né? Então,
não era comum na nossa realidade na época conversar sobre negritude, sobre racismo, sobre isso, branquitude. não né? tinha. A professora falou da Zona Sul, que frequentava escola e tal, ia nos restaurantes, mas não tinha negro, mas o negro era sempre o garçom, Era o garçom, é sempre auxiliar era de a tia limpeza, Chiquinha, que não era tava ali, isso? Era sempre Né? assim. Mas não estava naquele lugar de privilégio, não era um professor, não era uma referência. Então não tinha onde. Eu lembro que tinha a tia Isabel, que era uma senhora da cantina, que eu amava ela, que era uma senhora negra, retinta, que sempre chegava e me dava um abraço, porque muitas vezes os professores eram muito hostis, né? Ele tinha aquele racismo tão estruturado dentro da vida dele que ele nem faz carinho no cabelo da criança negra, porque o cabelo da criança negra não era considerado nem bonito, era considerado um cabelo ruim. Então ele, ai, que cabelo lindo. Aí eu olhava para você que é negro, não vai falar nada e vai virar. E aquilo traz um impacto dentro da vida daquela criança, né? De você ser tratado de uma maneira geralmente discriminatória ou às vezes entre linhas, né? Que ainda a gente vai ver em várias, não só como criança, em vários lugares da nossa vida. Por exemplo, quando você entra dentro de um supermercado e o segurança vai atrás de você simplesmente pelo seu viés da cor, porque você é um negro. Complicado. Professor, pegando esse gancho aí, queria que você falasse da importância da representatividade, da inserção da figura da pessoa negra no mundo acadêmico, no mundo artístico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Isso é super interessante, né? Como a gente fala, o negro ele é destituído dos direitos humanos dele porque ele foi trazido para o Brasil numa condição de inferioridade, de subalternidade. E essa condição imposta pela branquitude permaneceu dentro da sociedade, porque com o racismo científico, o negro era um animal entre o macaco e o homem branco. Sendo um animal entre o macaco e um homem branco, era um animal em metamorfose, que deveria ser julgado de uma maneira diferente. Sem dizer que tudo aquilo que não era da coroa, que não era do império, era aquele que era o malfeitor que poderia roubar os interesses da coroa. Então, o negro, o indígena, tudo aquilo que não fosse branco, ele já era criminoso. Vilão da história. E era punido diferente, né? Os grandes criminalistas lá, como o Nina Rodrigues, ele diria que o negro deveria ser julgado diferenciado de uma pessoa branca. Porque ele nem tinha inteligência, porque ele nem poderia pensar como uma pessoa branca, porque ele era um animal. E isso vai se passando assim por toda a sociedade. Quando chega na abolição, o pessoal, oba, que legal, lei áurea, né? Estamos livres, só que não. Porque o negro, ele foi despejado dentro do próprio solo. Por quê? Eles tinham dois grandes interesses. Ela era clarear a população, que era ser negro era ser animal, então a gente tinha que sofisticar, humanizar, trazendo pessoas brancas. E a outra, quem que estava bombando naquela época lá? Os grandes ditadores. Então, trazer o Brasil na República mais ditador, mais enérgico, mais conservador, mais autoritário. Porque assim ele mantinha aquela dominação, né, dentro da sociedade, né? Já que o pessoal que tinha grandes terras, né, o pessoal da capitanias hereditárias, os grandes latifundiários faziam o que queriam, porque a distância era longa, né? Então, essa era a grande preocupação. Então, a primeira cota que apareceu foi para quem? Para aqueles europeus negros. Os negros foram despejados dentro do próprio solo. E aquele que é despejado dentro do próprio solo, que não tem terra, ele não é visto como cidadão. Ele não pode nem votar, não é? E se não pode votar... Sabe nem o nome dele. Né? Não sabe nem o nome. Está na rua, ele é vadio, né? A lei da vadiagem, né? E além de contar que ele tem que comprar, né, a liberdade dele, imagina. Então, o cara tinha que correr ainda para não ser escravizado de novo, né? Então, os negros eles tinham que estar sempre na periferia e acabam sendo condicionados a uma condição de criminalidade, não é? E aí, como mudar isso? Como reparar isso? Já que nós fomos condicionados, impostos a essa condição de negritude, de subalternização. É através de leis reparatórias, né? Então, a cota não é o racismo reverso.
A cota, ela não é para a gente vai proteger aqueles caras. Ela não tira a qualidade de uma universidade, mas é dar condição àquele que foi destituído de ter uma condição. Ou seja, não podemos competir de condições diferentes. A gente estava falando sobre isso antes. Perfeito. Como pode qualquer um de vocês, rapazes fortes, competir contra o Bolt, que é o corredor mundial? Se você não foi preparado para aquilo, você não vai ganhar nunca. Mesmo que você tenha o maior potencial, mesmo que você seja melhor, se você não foi preparado, você não vai conseguir. Então, a cota, essa afirmativa, ela tem essa viés, dá condição para aquele que é destituído. E a cota, ela é deveria ser direcionada dentro dos percentuais, né, da sociedade. Ou seja, a gente tem uma população grande de pessoas pobres, então, a nível social. A população, a maioria negra, direcionada aos indicadores dentro do percentual negros, indígenas, né, a população trans, né, toda aquela população que é excluída da sociedade através dos marcadores identitários. A gente está falando também, no caso, na sua resposta, sobre o acesso de negros periféricos para o ensino superior. Quando a gente vai para a pós-graduação, mestrado, doutorado, esse acesso fica como ainda? Ainda pior? Vai afunilando, né, professora? Com certeza. Quanto mais alta for a hierarquia, mais você vai começar a perder as pessoas negras. E aí, quando você usa da ação afirmativa, você começa a trazer. Mas existem alguns atravessamentos das ações afirmativas, né? Entre elas, eu peguei uma colinha aqui, que eu achei super legal, que eu estava fazendo um seminário lá para a OAB. E vocês sabem que a lei da cota, Lei Federal 12.711, em 2012. Mas só em 2014, através de várias denúncias de fraude, porque muitas pessoas falavam, eu sou afrodescendente, minha bisavó é negra, né? É que começou a haver a proposta de ter uma heteroidentificação. Por quê? Eu não posso me autodeclarar, eu tenho minha bisavó que é negra. Não. Você tem que pensar que a cota é para aqueles que têm o fenótipo negro, que ele vai ser destituído do lugar de privilégio porque ele tem traços negróides, aquele traço lá do racismo científico que vai excluir ele dentro da sociedade. Então, pode ser que você seja um afrodescendente, que lá atrás você tenha uma bisavó negra, uma tia, sei lá, negro, mas que você não tenha nariz, não tem boca, não tem cabelo, não tem pele, não tem nada. Perfeito. E aí você não tem aquela condição. Aliás, virou até negro. piada. Chegou até um momento que virou piada. As pessoas passaram a fazer piada com isso, né, professora? Fulano, meu tataravô, como a senhora falou, meu tataravô é negro. Sim. Pessoa claramente branca, ali, estereotipada, e estava tentando se passar por negro para tentar angariar alguma vaga ali num concurso público, alguma coisa, né? Que a gente chama de afroconveniente. Afroconveniente. O afroconveniente é incrível, é aquele cara que vai virar preto se aproveita só pra dos conseguir. espaços, exato. Pra conseguir, não. Opa, dá para passar assim para medicina, então eu vou virar preto também, mas só que não. Né? E aí a comissão de heteroidentificação, ela está ali, pode ter erros, pode ter, porque às vezes, né, o apagamento racial, né, lembra? A cor branca, ela só tem uma cor, mas quem é preto tem várias cores. Então você é mulato, você lembra? Mameluco. Cafuso, caboclo, é tudo. Porque existia uma teoria de dominação, que era uma minoria dominando aquela maioria negra. Eu não posso dizer que a maioria vai se manter negra, eu tenho que dividir elas. Então, através dos abusos e dos estupros, foi aparecendo pessoas mestiças. Essas pessoas mestiças, muitas vezes os pais não assumiam ela, viravam padrinhos dos próprios filhos, mas ele tinha uma condição melhor. De repente, trabalhava dentro da casa, era mucama ali, né? E aí ele saía um pouquinho daquela condição de animal, né? E se tornava, não se tornava humano, mas ficava ali, que a gente chama de limbo racial, nem preto nem branco, né? Só que ele não era branco e ele continuava preto, porque o grande tiro do pé da branquitude é misturar preto com branco, não vai sair o cara branco, vai sair um cara preto, um mestiço. É claro
Que se a gente misturar, lembra daquela história da biologia? Vzinho, Vzinho, com Vzão, 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 com Vzinho, Vzinho, vai dar Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então o cara vai ter o fenótipo negro. Ele vai ser mestiço. Mas o Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho, que são dois mestiços, ele pode ter um Vzão, super negro retinto, ou um Vzão, Vzinho, mestiço, ou Vzão, Vzinho, mas só que pode nascer ou seja, 25%, né? Do percentual que ele não contemple o fenótipo branco. Ele vai ser afrodescendente, mas não vai contemplar o fenótipo branco. Perfeito. Entrando nessa seara aí, professora, eu gosto muito já falei aqui algumas vezes nos episódios, gosto muito de consumir filmes, arte, mas especialmente filmes, assim, né? Evandro já é mais do livro, né? Já gosto mais de ler, já é mais intelectualizado nesse ponto. Eu gosto de ver muito filme baseado em fatos reais, assim, né? Eu gosto, e posso citar vários aqui, filmes de história da escravidão, aqui, 12 anos de escravidão, Django Livre, vários, eu não sei se a senhora tem algum tipo mais próprio do seu gosto, mas eu queria te perguntar como que você acha, como acadêmica, como intelectual, que a arte, que a cultura da arte pode ajudar a sociedade a entender um pouco. Hoje está muito mais acessível. Hoje a gente vê diretores de Hollywood ganhando Oscar, né? Coisa que também não era. A gente está vendo uma grade de televisão, a gente acabou de passar agora uma novela Horário Nobre, só de atores negros protagonistas, algo que realmente a gente está percebendo que a chave está virando, a gente está começando a entender que todo mundo dá para viver junto, todo mundo todo mundo tem espaço para todo mundo. Como é que você vê, professora, como que a arte pode colaborar com nesse respeito, na divulgação, no trabalho desse respeito coletivo? Então, quando a gente falou de apagamento, a gente fala da gente não conhece a arte africana mesmo, né? Às vezes cultura, né? No sentido de cultura, né? A cultura, a arte mesmo, a filosofia, né? Quando a gente está lá no meu preparatório, eu tento fazer esse resgate, né? Porque aí você está falando de outras perspectivas de vida, outros olhares, né? E trazer a arte. Eu lembro uma vez, eu estava numa aula lá de alemão e a minha professora de alemão falou para mim, o Basquiat, ele não é um artista. Eu falei, por que não? Porque eu falei, não, ela não está falando, ela está falando... Ela saiu enfurecida, então ela não conseguia, para ela era só Leonardo da Vinci. Entendeu? Ela só acreditava naquela cultura branca que foi ensinada para ela. Ela não conseguia europeia, era só europeu aqueles corpos perfeitos. Que o Hitler, ele gostava muito dessa estética perfeita, né? Tudo aquilo que era diferente daquela estética, a pessoa, se fosse deficiente, já... Estava fora do escopo. Fora, ele já queria matar, descarta. né? Qualquer aquele que não fizesse aquele padrão, então... essa arte decolonial, descolonial, contracolonial, a arte que ela traz a voz daquele que é oprimido, do negro, da pessoa trans, da pessoa deficiente, ela vai ter um outro olhar, né? Trazer a cultura, né? O afrofuturismo, que traz aquela busca através da tecnologia, da diáspora negra, da história da escravidão, a filosofia negra, eu acho que é uma forma de você trazer um mundo multicultural, né? Que é o top da arte hoje em dia. Falando de arte, de embranquecimento, tem um quadro que é muito famoso, né? Inclusive, a gente poderia ter pensado nisso antes para colocar aqui na tela, que se chama A Redenção de Cã. Né, que representa fala um pouco desse embranquecimento que o Brasil passou por um tempo atrás, mas enfim. Patrícia, queria entender um pouco do seu projeto. Você tem um projeto chamado PIER, Projeto de Integração Étnico-Racial. Que projeto é esse? Fala um pouco dele. Bem, primeiro, né, como toda uma pessoa que já estudou marketing, eu vou falar onde é que a gente encontra o PIER. Vai lá no Instagram, @PIERvirtual, e agora também tem o PIER Virtual GD, que é direcionado para pessoal que está na graduação ou então que já se graduou. O PIER Virtual é um projeto que ele vai reterritorializar o pessoal preto. Ele vai mapear pessoas negras na pós-graduação com o intuito de fazer, através de uma intervenção psicossocial, a inclusão e a integração de pessoas negras e da pesquisa negra dentro da sociedade. E aí, que interessante, é multidisciplinar. Então, são vários pesquisadores de áreas diferentes, vários pós-graduandos, vários profissionais pós-graduados, seja na comunicação, seja na saúde, que ele vai trazer a perspectiva negra como saber, né, como pesquisa
para a nossa sociedade, com o intuito de pluralizar essa sociedade. E aí o PI ele começou lá na pandemia, né, no enclausuramento. 2020. Dentro, através de um grupo de WhatsApp, né, e ali eu chegava, oferecia curso de inglês, olha, teste de proficiência do mestrado, a galera não tá passando, de graça pra galera. E aí depois a gente... Você mesmo que dava aula ou chamou alguém? Você mesmo que dava aula. Eu chegava lá no final e todo mundo, não acredito, você vai dar aula, eu vou dar. Mas era demais, porque ali a gente conversava, a gente trocava ideia. E aí, às vezes, aparecia uma senhorinha que trabalhava como empregada doméstica também e queria entrar no grupo. Mas eu trabalho na casa de um pessoal americano. Vem, tia Beth, o nome dela era tia Beth. Vem, tia Beth. E aí ela aprendia inglês também. E aí vinha uma menina, adolescente, e aí foi virando um projeto, assim, muito interessante. E aí, esse projeto também online, começava a gente a ouvir as queixas das outras pessoas negras que não conseguiam se ver dentro da pós-graduação. Poxa, olha a opressão. Tem um professor na universidade lá de Brasília que ele quer dar aula em alemão e inglês. Imagina, o cara já é pobre, negro, chega lá, o cara acha que vai dar aula em plena universidade. De Brasília, só em inglês, de direito, aí era um esculacho, né? E aí a galera falava. E aí a pessoa começa a se sentir mal, que achar que tá ali, por que ela tá ali, que aquele lugar não é... Então, quando abriu o grupo eram várias pessoas falando daquelas condições. E aí eu falei, olha, gente, vamos trocar figurinha, vamos se encontrar, vamos fazer encontros, meetings aí, e onde era o máximo, a gente trocava experiência e se fortalecia, né? E aí eu falava assim, e aí, o que vocês estão lendo de bibliografia? A gente está lendo lá Foucault, Deleuze, que é maravilhoso, tudo bacana. Mas e bibliografia, epistemologia negra? Não tem, então vamos fazer. E aí eu criei uma biblioteca preta virtual aberta para todo mundo, onde eu pegava livros e colocava online, onde a galera podia... livros estudar em PDF. autores em PDF. Lia digitalmente mesmo. Decolonial, descolonial e contracolonial. Então, você via aquela galera... E aí, o grupo só ia crescendo. E aí, a gente mapeava, que eu chamo o nosso Instagram de portfólio da representatividade, onde eu fazia uma heteroidentificação, onde tinha preto mais claros, preto mais escuros, de cabelo mais liso ou cabelo mais... Mas todos tinham, de certa forma, algum fenótipo negro. Às vezes tinha um arranca-rabo, né? Porque aí o cara fala, não, esse cara não é negro. Eu falei, cuidado com o apagamento. Tem certeza? Olha bem. Olha, acho que vocês deviam fazer um curso da heteroidentificação lá da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ para vocês aprenderem a como enxergar o fenótipo negro. Porque se uma pessoa branca tem várias cores e só tem uma cor só, por que negro tem que ter muitas cores? Né? Por que tem que ser preto e pardo? É preto, cara. Ou é negro, né? Também pode ser. E essa característica era no Instagram? Não entendi muito bem. Era no Instagram, a gente põe a foto e põe uma mini bio. Mas era um post que você fazia no Instagram? Então quando você abre lá o @PierVirtual, você vai ver vários pesquisadores de várias áreas, do direito, da matemática, da física, a pesquisa que fala sobre o estudo de ondas através da Kalimba, que é da Fernanda, a Ilka, que fala sobre doenças falciformes, né? Então a gente se unia para fazer um grupo multidisciplinar e para poder trabalhar juntos individualmente dentro da sociedade. E aí aconteceu uma coisa incrível, que a gente começou a se divulgar lá na internet, né? E quando passou quase no finalzinho da pandemia, veio um cara lá do Sesc, mandou um e-mail para mim. Eu falei, tá querendo me vender curso, sai pra lá. Aí eu falei, vou ignorar, vou bloquear. Aí veio de novo spam. Ele é chato. Aí eu falei, mas eu não quero comprar nada, curso nenhum. Não, a gente não tá querendo vender nada para você, a gente quer comprar, que a gente quer investir em cima do preparatório de mestrado e doutorado. Porque eles pensaram dentro dessa iniciativa, desse investimento da empresa na pesquisa, né, da inclusão. O nome do projeto era Consciências, que era um projeto que falava dentro desse recorte, desse investimento de uma política racial, né? O professor falou de apagamento racial. Essa expressão? É isso. Se eu ouvi em algum momento, foi há muito tempo e não me lembrava
de onde, mas me acionou um gatilho aqui, não sei se aconteceu com o Evandro, mas esse apagamento. Queria que a professora explicasse aqui, dentro desse contexto, a importância das ações afirmativas nesse sentido, no mundo acadêmico, professora. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse apagamento e a necessidade dessa afirmação dentro do mundo acadêmico também. Então, apagamento racial é quando... Lembra que eu estava contando a história do negro como animal, né? E o mais claro era aquele que podia ter acesso o mais branco, né? Aquele que tinha mais a condição mais próxima da condição de humanidade, já que o homem branco que era considerado o humano. E o apagamento está muito relacionado a isso, a tirar o fenótipo negro, a dizer, não, você não é bem negro, você é um negro mais claro. Eu sou um negro mais claro, eu sou mulata, né? Mal sabe ela que mulos é a mistura do jumento com cavalo, né? E é um animal diferente. Então, a pessoa querer se embranquecer, querer ficar mais clara e perder a identidade racial, Perfeito. né? É perder. E isso acontece muitas vezes na nossa sociedade. Aí o pessoal às vezes pergunta para mim, Patrícia, se a negra alisar o cabelo, ela perde identidade? Bem, não digo que ela vai perder, que ela não vai deixar de ter traços negroide, né? Entre aspas, né? Mas a sociedade, você ser negro, você pode fazer o que você quiser, assim como o branco pode fazer permanente no cabelo. A única coisa que você não pode esquecer é que você não pode ficar escravo disso. Você não pode, para conseguir um emprego, ter que alisar o cabelo ou ter que fazer uma plástica para ficar com os traços mais finos, para se assemelhar mais a uma pessoa branca, para poder ter poder, né? Só andar de cabelo liso, para mim, é muito diferente. Um negro que só anda de cabelo liso, pode também, mas só andar assim, por que ele não pode se aceitar e reconhecer o seu fenótipo como bonito também? Porque as pessoas diziam, né? O cabelo crespo era exclusivo, era cabelo ruim, era beisola, né? Era aqueles termos que quem é negro e já passou por isso sabe o que é. A minha geração, que eu tenho 35, o Giovana também é da minha geração, 38. Na escola tinha, né? A professora certamente deve ter vivido isso na escola. Eu vivi na escola pública, menina com cabelo crespo que alisava o cabelo para se assemelhar a uma figura de uma pessoa branca, aquela imagem da Barbie que a gente está falando aqui, da boneca perfeita, cabelinho liso e tal. Aquele mundo ideal também, né? Não, vamos deixar o cabelo mais bonito, né? O teu cabelo tá meio bagunçado, né? Eu, quando comecei a trabalhar com moda, né? Eu quando era mais nova, eu cheguei a trabalhar como modelo na Ford Models. E eu lembro que muitas vezes, se eu tivesse de trança, né? De trancinhas, já, o pessoal, não, mas trança não, esse cabelo não é vendável para moda, você tem que ter o cabelo alisado, né? Você tem que ter o cabelo desse jeito. Sempre o negro, ele tinha que estar caracterizado de uma forma para ele estar naquele lugar. E ser o único, né? Ele é o único, ele tem que ser, já tem um negro. E ser aquele cara que vai vestir a roupa para fazer o destaque daquela roupa. Né? E, às vezes, a maquiagem tinha que ser uma maquiagem, não era uma maquiagem para te deixar bonito, era uma maquiagem para te deixar exótico. Aquilo tinha que ser muito estranho, era um esdrúxulo, não era o belo, né? E eu acho que é muito importante a ação afirmativa e a representatividade para trazer esse lugar do negro, que você só pode falar da sua dor se você conhecer ela. Eu posso ver você sentindo dor, mas eu vou falar, poxa, olha ali, ele está sentindo dor, está doendo o olho dele, tem pimenta no olho dele, né? Está ardendo. Mas quem está sentindo a dor? Quem vai contar a história? Como foi a dor mesmo? É só você. Então, para você mudar os espaços, pluralizar, você tem que ter representantes da exclusão. Representantes que foram excluídos, para que eles legitimam esse lugar da representatividade dos corpos excluídos dentro de um lugar de privilégio. A inclusão daqueles que foram excluídos dentro de um lugar de privilégio. Eu queria voltar lá na questão do convite do rapaz do Sesc, né, que acho que você acabou não terminando. No spam. Mas eu vou aproveitar um gancho disso daí, porque... Patrícia, eu posso te falar que eu fui salvo pela minha escola. A minha escola me salvou. Foi o Pedro II? Não foi. Eu fui de lá. É mesmo? A minha escola chama Escola Estadual Dr. Mário Guimarães, em Nova Iguaçu, num bairro chamado Dom Rodrigo. Viu a Baixada? Próximo ao Alvorada, Canaã, bairro da Luz. É ali, quem é de Nova Iguaçu talvez conheça. A minha escola me salvou.
porque a minha realidade é uma realidade violenta, né? Bem esquisita, com quase nenhum acesso à educação. E na minha turma tinham 60 pessoas, na minha turma. E acho que tinham, no período da tarde que eu estudava, talvez 25 turmas tendo aula simultaneamente, todas com 60 alunos. Um grupinho pequeno da minha escola e da minha geração acabou tendo acesso à educação, cada um com a sua história, é lógico, mas do meu grupo eu tenho gente que é doutor, tenho gente que é mestre, tem gente que é graduado, engenheiro, advogado, eu tenho amigo que mora fora do Brasil, trabalhando, tudo saindo da Escola Estadual Dr. Mário Guimarães. É lindo, né? É lindo, é lindo. E eu tenho um orgulho, assim, imenso. Só que, Patrícia, eu olho pra essa galera, sei lá, 20 pessoas, só na minha turma tinha 60, fora as outras 20 turmas. Então, seria lindo se as 60 pessoas da minha turma tivessem acesso a isso. Lugar. E as outras 600 das outras 20 turmas tivessem esse acesso. Seria lindo. Porque o que me entristece é quando eu vou em Nova Iguaçu ainda, eu vou lá, minha família toda mora lá, e eu passo na rua, as pessoas da minha infância estão fazendo exatamente a mesma coisa que faziam quando a gente tinha 10, 12, 14 anos, Elas né? não conseguiram progredir. Exatamente, exatamente. E todas com potencial, assim, gigante, sabe? E aí eu tô falando de ensino fundamental e médio, e como a gente falou anteriormente, que foi até a minha pergunta que eu fiz para você, graduação, esse funil aperta ainda mais, pós-graduação ainda mais, mestrado e doutorado ainda mais. Uhum. Aí, aproveitando esse gancho, volto para o convite do SESC, porque o SESC tem uma atuação aí legal quanto a mestrado e doutorado, né? Porque o convite teve a ver com isso, não foi? Super foi. E aí a gente pegou aquela iniciativa, eles tinham outra iniciativa também de inclusão, juntou, apoiou a gente, porque muitas vezes a gente não tem bolsa para todo mundo, né? Uhum. E aí investiu em cima da gente. Eu falei, olha, pro Sesc eu sou cara. E eu não tô sozinha. E o Sesc falou, não, deixa com a gente que é com nós. A gente paga o passe. A gente paga o passe. Mesmo, né? Tinha um representante, que era o Adriano, que eu vou falar, ele vai fazer caras e caretas aqui pra mim, que ele tá aqui com a gente. Inclusive, um abraço pro Adriano. O Adriano, que era um outro, nosso irmão negro, que pegou a gente pela mão, e o Bernardo, que não era negro, mas era um antirracista também, porque essa luta não é só nossa, né? Essa luta é do povo brasileiro, a gente está dentro do Brasil. É o pessoal negro junto com o pessoal não negro, porque muitas vezes tem lugar que eu tenho total certeza que eu não vou conseguir chegar, mas de repente o branco chega, você chega, o outro chega, né? Então a gente uniu, que era o Bernardo e o Adri, e a gente foi lá e se uniu junto dessa proposta de dar acesso a esse pessoal preto qualificado. E é muita gente potente, é muita gente ultra qualificada e que não tinha essa oportunidade, né? E aí eu lembro da minha mãe falando para mim duas coisas. Quando alguém faz um percurso para você ter uma experiência e passa aquela experiência para você, aquele percurso fica mais fácil, né? Essa história da minha mãe está muito relacionada com a filosofia africana chamada Sankofa, que significa volta atrás e pegue. Então, você não pode construir o presente e melhorar o futuro se você não olha para o seu passado, que era isso que você estava fazendo. Você olhou lá e viu com teus amigos. Então, volta lá e resgata aquela galera. Aí faça alguma coisa para ajudar essa galera. E aí, quando a gente se une, o PIA, o SESC, contratando os pesquisadores e professores do PIA para fazer um trabalho baseado na pesquisa. Não é qualquer uma pessoa que está ali. São pesquisadores, pessoas que estão trabalhando em cima de indicadores que estão dentro da pesquisa, em benefício ao nosso país, para desenvolver pessoas que são destituídas dos espaços de educação e que podem fazer pela sociedade, porque eles têm o lugar da dor, eles conhecem outras realidades também, né? Ele abre um grande campo para várias pessoas poderem estar ali, né? E é o que o Adriano sempre fala. Nós temos 50 vagas, e cada 50 vagas que a gente abre tem 250 pessoas. Eu acho que a gente nem acabou. Se falou, acho que acabou passando, mas vagas seriam para um preparatório. Um preparatório de mestrado e doutorado para negros e também direcionado a pessoas periféricas, que é aberto 100% gratuito,
onde a gente mostra, dá todas as dicas ali de como fazer um projeto de tese ou um projeto de dissertação para você chegar até lá e deixando aquele caminho mais fácil, né, para teste de proficiência, né? E além disso, o SESC, lembra que eu falei que eu comecei a dar aula de inglês pessoal. Depois eu não tinha mais mão para dar, era muita gente. Aí o SESC me apoiou. Então, hoje o SESC dá aquele curso que é super social, é gratuito para pessoas que não têm condição de pagar, e as pessoas que têm condição têm um valor bem social. E aí aquelas pessoas podem chegar até o grande sonho de ter uma academia, de estar numa academia, de estar numa pós-graduação e melhorar a sua condição profissional, né? E eu imagino que esse preparatório vai além de técnica, né? De saber como fazer. Imagino que também tem um apoio emocional, né? Só tem. Aí ali a gente fala sobre a filosofia africana, a gente faz workshop da autoestima, a gente tem o trabalho, a gente convida um psicopedagogo, que é o Vicente Zac, que fala sobre, que é um dos pesquisadores, que ele vai falar sobre autoestima, ele vai fazer uma dinâmica de autoestima. Então é incrível. Tem até coffee break. E olha aí. Eu falei, Adriano, agora já era. Agora vai bombar. Agora já era. Que legal. Posso fazer um desafio com você? Pode. Eu fiz isso aqui uma vez com o Dr. Marcos, né? Depois eu encontrei ele e ele falou, poxa, cara, não era pra tu fazer aquilo porque não tava combinado e tal. Ih, meu Deus. Mas pode ter um menino negro, uma menina negra, né? Um periférico também. Não sei, diversas pessoas assistindo a gente, talvez pensando no que a gente está conversando aqui, né? Assim, caramba, será que eu consigo fazer uma faculdade? Será que eu consigo fazer uma pós-graduação? Será que eu consigo chegar num lugar de pesquisador, de alguém pensante para poder... Acadêmico, intelectual. Para eu mudar minha sociedade, mudar minha realidade, mudar parece o meu tão bairro. distante, né? Parece tão distante. Exatamente. Você fala assim, fazer um mestrado, fazer um doutorado, parece que tá tão longe, sabe? Mas é longe, mas é perto. É mais perto que a gente passa. Você falaria para essa pessoa que estaria assistindo a gente agora? Vai lá no Instagram, do SESC, reclama lá, passa uma mensagem, ou então do Peer, @Peer Virtual, né? E fala com a gente. Porque, lembra, eu comecei a minha proposta, né? A minha segunda vez que eu tentei essa proposta, focado para pós-graduandos e pós-graduados, mas como eu não quis deixar ninguém de fora, eu abri o Peer Virtual GD para graduandos e graduadas. E nunca deixe os seus sonhos, né? Se você não sonhar, você não vai nunca, sabe, chegar a algum lugar. Então, eu falo por mim mesma. Eu era uma garota negra que toda vez que eu ia chegar numa empresa, a empresa falava, não, você é negra demais para esse cargo, né? Você é muito preta. A gente nunca teve um gerente preto. Você veio da PUC, você fala 5 línguas. Como você quer esse lugar? Né? Mas eu falei, não, eu vou conquistar, eu vou lutar. Foi difícil? Foi. Mas, às vezes, uma oportunidade... Né? Essa é a oportunidade do preparatório, mas o PIA a gente se movimenta em outras oportunidades. A gente procura trabalho para as pessoas, a gente se ajuda, a gente não só para pessoas negras, como para qualquer tipo de pessoa que chega até a gente. Desfavorecida, transgênero, deficiente, a gente tenta conectar, dar alguma forma de ajuda. Você fala 5 idiomas? Quais são os idiomas que você fala? Inglês, francês, português, espanhol, falo um pouco de sueco. Alemão. Deus me livre. Dificuldade para falar o português nosso. Tá difícil. O português, o nosso, a nativa, a língua mãe. Linguaruda, minha filha diria. Você é linguaruda, né? A língua mãe já é difícil às vezes, né, mano? A gente encontrar com uma doutora falando 5 idiomas realmente. Que inspiração, hein, professora? Você é uma inspiração pra gente. A gente sempre aprende, né? Muito aqui com os nossos convidados, né, mano? E com a professora Patrícia não foi diferente agora. Você usou uma expressão, só para a gente já estar se encaminhando aqui para o final. Lógico, não é a proposta do nosso Papo é Sesc, mas o Evandro sabe, né? Hoje, professor, eu estou muito atento a esse assunto. Estou muito mais sensível a esse assunto. Confesso que antigamente não é que eu me importava, mas eu não vou saber agora dizer a palavra certa, mas eu estou muito mais sensível hoje em dia. Percebo o restaurante que você vai, quando você é o único negro do restaurante, você olha para o lado e tal. Esses dias eu fui... Você lembra de um trabalho que a gente... Desculpa te interromper. Um trabalho que a gente fez junto
Patrícia, a gente fez um trabalho junto, que aí era num campo de futebol, que eram os moradores do condomínio contra os funcionários do condomínio. Lembro. Exatamente. O condomínio todo era branco e os funcionários eram todos negros. Era um time de branco contra negro, literalmente. Era um time de branco contra negro, literalmente. Eu fui a Curitiba agora visitar minha filha e nos passeios que dei, eu era o papai negro do rolê. Sabe? Ia no restaurante comer com a minha filha, o negro era o auxiliar de limpeza, era o garçom, então eu tô sensível a isso. O professor usou um termo agora, eu queria que a senhora falasse. Professora, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Ah, sim. O racismo, ele está enraizado na nossa cultura. Tem aquela história, filho de peixinho, peixinho é. Então, se a gente nasce num berço racista, o que nós somos? Nós somos racistas. Uhum. Então, tipo assim, toda vez que eu faço uma entrevista, eu peço sempre desculpa para as pessoas que estão me escutando, porque eu falo, pode ser que eu fale alguma coisa enraizada lá de um passado. Então, eu não quero ser racista, mas a minha proposta é quebrar isso. É já chegar humilde, querendo aprender. Então, eu não estou aqui só ensinando, eu estou trocando, a gente está trocando junto, a gente está aprendendo constantemente, sempre se atualizando para a gente não ser racista. Então, não basta só não ser racista. A gente tem que, já ouviu falar aquilo? Cortar o mal pela raiz? A gente tem que tirar aquilo que vai minando, que vai apodrecendo. Não é assim que é o câncer? Você tem que tirar o câncer, senão o câncer vai comer o teu corpo inteiro. Então, ser antirracista é você lutar contra mecanismos de poder e de opressão que matam toda uma sociedade. E, infelizmente, a nossa sociedade, ela naturaliza o racismo. E, para mim, o racista é igual um pedófilo. É o cara que matou uma associação, matou a minha... Sou meio bobinha, ela é racista. Para mim, eu nem falo. Eu vou, sabe? Existem pessoas que são ignorantes, que elas repetem aquilo que foi ensinado. Eu acho que os ignorantes a gente vai ensinar, né? Agora, tem pessoas que realmente, elas... Mesmo com acesso à informação, a formação ainda continua, né? Chega até a ser como se diria, uma patologia. Ela não quer, ela vai matar você por você ser negro. E aí, ou vai matar você porque você é trans, ou vai matar você porque você é pobre, porque você mora numa comunidade. E essas pessoas, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Elas têm que ser presas, porque isso é crime, né? Racismo é crime. Né? A pessoa destratar, matar o outro é crime. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Acho que é por aí. Que legal, Patrícia. Perfeito. Obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado, ficado à vontade. Foi muito bom. Foi um prazer conversar com você. Quando passa rápido assim, quando parece que passou 5 minutos, é porque tem certeza que foi muito bom e foi o caso aqui. Obrigado, professor, por ser essa inspiração. Foi uma inspiração pra gente. Quem acompanhou o podcast também certamente sentiu isso no coração e volte sempre. A casa é sua, fica à vontade. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei e a gente está aí sempre conversando. Venha participar com a gente também, venha trocar figurinhas aí com Pia e comigo, né? Eu adoro falar com todo mundo. Eu sempre falo com todo mundo pelo WhatsApp. Então, todo mundo fala comigo pelo Instagram, eu respondo todo mundo. Sou eu mesmo. Então, contem sempre comigo. Não tem assessor, não tem secretária, é a própria professora, hein? Então, o meu interesse é lutar pelo nosso país. Nós somos um país em que a gente tem 56,2% de pessoas negras, pessoas destituídas dos seus direitos humanos, na linha da miséria, da fome. Então, eu não vou parar enquanto não poder mobilizar as empresas que têm muito dinheiro e ajudar a gente na pesquisa para a gente poder fazer pelo nosso país. É isso aí. Perfeito. Que incrível. Você que assistiu a gente, obrigado pela companhia. Não esqueça de se inscrever no canal. Divulgue aí, faça um stories, divulgue o Papo é Sesc. Vamos caminhar junto. Paulo, obrigado pela presença também. Tamo junto. Ativar o sininho aí, compartilhar esse assunto super necessário. Hoje em dia, a gente espera na próxima. Vamos despedir aqui na geral? Na geral? Vamos na geral aqui, ó. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima.